Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo que até vocês vão perceber que é um pouco mais simplesinho do que o normal que a gente faz aqui, que a gente tenta botar um conteúdo um pouco mais avançado, mas eu acho que é importante às vezes a gente voltar para esse básico. Por quê? Porque tem algumas pessoas que acabam desistindo no meio do caminho. Acabam que às vezes até eles são persistentes, mas eles são persistentes ao fazer uma coisa errada. E aí quando você faz uma coisa errada por muito tempo, às vezes você se distancia também do teu objetivo, ao invés de você se aproximar do teu objetivo. Então eu vou passar para vocês aqui 5 pontos que eu acho que são importantes, que eu já via, ou eu senti na pele e me atrasou, ou eu já vi outras pessoas que acabaram desistindo ou sendo atrasadas por causa desses pontos. Eu espero que vocês gostem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, como sempre, vocês já sabem, depois da vinheta a gente começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar para falar o seguinte antes da gente começar. Muitas pessoas não sabem, mas segunda-feira, toda segunda-feira às 18 horas, eu tô sempre aqui junto com a Carol Weber, que é analista técnica, a gente fala sobre mercado, as perspectivas para a semana, o que eu acredito que vai acontecer, o que ela acredita que vai acontecer, o que tem de relevante para a gente falar, e a gente acaba analisando alguns ativos também. Eu pela ótica fundamentalista e ela pela ótica gráfica. E eu aproveito para convidar vocês, principalmente quem estiver vendo nessa primeira hora, que o vídeo entra às 5, né? Então de 5 às 6 aí quem estiver assistindo, eu convido para ver a live ao vivo e é toda segunda-feira, pode até colocar na agenda também. Segundo recado que eu quero falar é o seguinte: os 5 pontos que eu vou falar hoje, nesse vídeo aqui, foram pontos que eu elenquei em um curso meu, no curso Geração de Renda. Então às vezes vocês vão ver que eu vou estar colando aqui do celular, porque eu não lembro na cabeça os 5 pontos, assim, né, mais fácil. Então, se vocês olharem, se vocês perceberem eu olhando para o celular, vocês já sabem que é isso. Então, primeiro ponto que eu vejo as pessoas não chegarem no objetivo final delas, que na minha visão o objetivo final é a pessoa ter uma vida maravilhosamente boa e melhor do que o que ela sonhava lá atrás. Tá, esse é o nosso objetivo, eu acredito que seja esse. Eu sei que vai ter um percentual pequeno aí de pessoas que o objetivo talvez seja ficar entre os 100 mais ricos do mundo, entre os 10 mais ricos do Brasil, ou qualquer coisa do gênero. Esse vídeo não é pra você, tá? Esse vídeo é pra maioria das pessoas que o cara sonha em ter uma vida extremamente boa e ela vai alcançar uma vida melhor ainda do que ela imaginou, mas talvez sem ser bilionário, tá? Então esse vídeo é pra esse tipo de pessoa. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, tá, que eu acredito que seja importante e que faz as pessoas desistirem no meio. Um erro, né? Concentrar o portfólio dela em poucos ativos. Por quê? Vamos imaginar que isso a gente vê em alguns produtos nossos, né? Por quê? Porque a gente trabalha com recomendação. Então você imagina uma carteira com 15 ativos, a pessoa pergunta assim: quais são os melhores para eu comprar hoje? Aí a pessoa acaba que compra só 2 ou 3 ativos, por exemplo. Então se você pegar uma combinatória, tá? Se você pegar assim, pessoas compraram 2 ativos, então tem lá, né, 10 mil assinantes, a gente já tem um pouco mais do que isso, 10 mil assinantes. As pessoas, elas compram, a pessoa A compra esses 2 ativos, a pessoa B compra o ativo C e D, o outro compra o E e o F, o outro compra o G e o H e etc. Então dentro dessa teoria de grandes números, a gente vai ter algumas pessoas que vão acertar aqueles 2 que mais renderam. Correto? Então nessa combinação vai ter algumas pessoas que vão falar assim: caramba, minha carteira explodiu, maravilhoso, não sei o que. Então é um modelo, essa de concentração, que pode te levar a um super sucesso, como você também pode acabar caindo naquela pessoa que comprou os 2 ativos que mais caíram também. E aí o que vai acontecer se você ficar 3 anos, por exemplo, nesses 2 ativos que mais caíram? Você vai perder os 3 anos e mais o tempo para recuperar, por exemplo, esse tempo que você perdeu. Então quer dizer, não adianta, tá? Para pessoa padrão, para pessoa normal, assim, né, que não tem aquela ânsia de ser o cara mais rico do Brasil ou do mundo, ela querer concentrar em poucos ativos.
tá? Eu sei que é lindo quando a história dá certo, mas só que a gente não vê a história de quem deu errado. A gente só vê a história de quem dá certo, né? A história de quem dá errado é tipo, é o cara que pegou todo o dinheiro e botou naquela criptomoeda lá que caiu 99% na semana passada, que eu não sei o nome direito, acho que é Luna ou é Terra, sei lá, uma dessas aí. Eu não acompanho tanto assim cripto. Mas, enfim, né? A pessoa pode acontecer isso. Então, segundo ponto aqui que é importante, né? Que tem a ver com o primeiro também. Infelizmente, tá? Por melhor que você seja um analista, por melhor que você faça o teu trabalho, vão ter ativos que não vão dar certo, tá? Então, não tem jeito, você tem algumas variáveis que são subjetivas, tem algumas variáveis de gestão, tem algumas variáveis que você nem fica sabendo, né? Então às vezes a empresa A ela funciona muito bem porque tem um time lá maravilhoso lá dentro que ninguém conhece, por exemplo. Se esse time sai, a empresa vai conseguir rodar um bom resultado ali por mais 2, 3, 4 trimestres, por exemplo. Mas você não vai saber, você não vai conseguir colocar essa correlação, talvez você nem vai saber que esse time estava na empresa, esse time saiu e que esse time era o importante, por exemplo, para a empresa. Então, a empresa pode estar maravilhosa, ter resultados ótimos, está crescendo há 10 anos, ninguém imagina que ela vai cair, mas enfim, pode acontecer isso. E aí você tem que saber sair no prejuízo, tá? O erro aqui, a pessoa fala assim, eu analisei errado, não foi bom, eu não devia ter comprado essa ação, não. O erro é você persistir na ação. Porque se você fez o trabalho direito com aquelas informações que você tinha na época e você comprou a determinada ação, você não errou. Você errou depois que ela ficou ruim em continuar com essa ação. Então, às vezes, fazer um ou outro prejuízo faz parte. Eu vejo, às vezes, que as pessoas colocam aí nos comentários. Quem quiser, quem já teve algum prejuízo com alguma recomendação, nossa, coloca aí embaixo, que é legal. E vocês vão ver que provavelmente a maioria delas está num preço abaixo agora do que estava lá quando eu recomendei, mesmo saindo no prejuízo. Tá? Então, esse custo de oportunidade é importante. Tá? Então você saber que a empresa não deu certo por qualquer motivo, pode não ter sido falha tua, mas você vai precisar reconhecer alguns prejuízos no meio do caminho. Terceiro ponto, né? Você não pode ser uma máquina de movimentar dinheiro. Eu sei que tem algumas estratégias de trade, etc, que vão funcionar dessa forma, tá? Aí não é esse o canal ideal para você ver, né? Você tem lá outros canais que vão acabar te levando a esse tipo de investimento, tá? A gente trabalha como? A gente trabalha com renda passiva, né? Então, a gente trabalha com o investimento, o capital é que vai te trazer mais retorno. Então é uma renda completamente passiva, você não precisa trabalhar, você não precisa ficar na frente do computador trabalhando no mercado financeiro para você tirar o teu sustento dele, para você tirar a tua renda. Então é um modelo um pouco diferente. Aquela pessoa que faz trade, que pega opções, que fica o dia inteiro, que fica olhando o gráfico, né, que fica fazendo análise de fluxo ou qualquer coisa, o que que ela faz? Ela trabalha com aquilo, aquele horário que ela fica na frente do computador, ela está fazendo uma renda ativa, ela trabalha e recebe por causa daquilo ou não, igual qualquer empresário, né? O negócio pode dar certo ou pode dar errado, tá? Então aqui a gente trabalha com renda passiva, ou seja, o investimento é que gera dividendos, gera às vezes até aluguel dessa ação que você colocou e gera também a própria valorização dele. Então isso é uma renda passiva. E aí você não deve ficar movimentando tanto, porque quando se movimenta muito significa que você não tem estratégia para esse tipo de estratégia que eu estou falando para vocês, tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com esse excesso de movimentação. O quarto ponto que eu gosto sempre de tratar é aquela mudança de ânimo, né? Então a pessoa ela fica muito animada em mercados de alta e muito decepcionada em mercados de queda. E aí ela leva o investidor ou o assinante a fazer o seguinte: a bolsa está subindo, aí ele pega e faz todo o esforço do mundo para investir, sei lá, 3 mil todo mês. Aí a bolsa começa a cair. Aí o que ele faz? Ele começa a investir 2 mil,
Aí no outro mês, 1.000. Aí no outro mês ele fala assim: cara, tá muito ruim, tá todo mundo falando mal, esse mês eu vou esperar. Aí no outro, esse mês eu vou esperar de novo, esse mês eu vou esperar. Então quer dizer, quando a bolsa tá cara, ele aporta 3.000 por mês. Quando a bolsa tá barata, ele aporta 0 por mês. Então, o cara tá com a mentalidade certa de longo prazo? Tá. Ele tá fazendo o correto, que é esperar bastante tempo. Às vezes até comprar os ativos certos, sim. Mas o timing dele tá péssimo. Entendeu? Por quê? Porque ele tá comprando na alta e não tá comprando na baixa. Então esse é um ponto que é importante. Outra coisa que é derivada dessa animação é o seguinte: o cara, ele quando a bolsa está em queda, ele vai e investe muito em renda fixa. Aí quando a bolsa está em alta, ele investe muito em ações, tá? As ações, elas caem mais do que renda fixa normalmente, tá? Você tem ali alguns títulos que são muito longos, que tem uma volatilidade até parecida com a da bolsa, e é um pouco diferente esse racional, tá? Mas normalmente você tem lá que um título de 7 anos, 8 anos, por exemplo, ele varia menos do que a bolsa. Então numa queda, você tem lá ativos de bolsa que caíram 30, 40, 80, 90%, por exemplo, e você tem esse título de renda fixa que na marcação mercado caiu 10, 15. Então você sair da bolsa para ir para um desses, na hora que o juro voltar, você vai ganhar um valor menor, né? Então você deveria estar na bolsa mesmo sabendo que você não sabe qual vai ser o fundo. Então esse é um ponto importante. Você não deve ficar muito animado nas altas e nem tão decepcionado, desanimado nas quedas. Seria até melhor que você fizesse o contrário. Algumas pessoas que utilizam a técnica do contrarian, né, são o contrário. A bolsa vai caindo, o cara fica animado, ele aumenta aporte. Eu gosto muito mais dessa técnica, por exemplo. O quinto ponto é interessante, que deriva desse primeiro, né, que é querer operar todos os meses. Cara, a tua estratégia é uma estratégia de longo prazo. Você tem lá, sei lá, 15 ativos na tua carteira, 12 ativos na tua carteira, tá? Por que eu tô falando isso? Porque provavelmente quando você tá começando, que você tem um patrimônio pequeno, você vai ter lá de 6 a 8 ativos. Na hora que tu já tiver, um patrimônio milionário, por exemplo, você tem lá 10 milhões, 20 milhões, você não vai mais ter 6 a 10 ativos. Você provavelmente vai ter 20, 25, 30 ativos, então isso vai crescendo ao longo do tempo, tá? E vai ter momentos, cara, que você vai olhar a tela ali do computador, vai chegar no dia lá do teu investimento, vai ter entrado um dividendo grande, você vai querer investir, você vai olhar e vai falar assim: caramba, tá tudo ruim hoje para investir. E aí você vai ter que pegar esse dinheiro e jogar ele numa reserva de oportunidade. E é isso. Tá? Vai jogar na reserva de oportunidade. Talvez no outro mês a mesma coisa, no outro mês a mesma coisa, no outro mês a mesma coisa. E aí quando cair a bolsa, você consegue fazer a estratégia de tiro. Aí você vai fazer assim: ah, mas aí eu vou perder o dinheiro. Imagina que a bolsa cresça mais 50% depois disso. Eu não estou falando para você botar o teu dinheiro inteiro nisso. Eu estou falando para você pegar o dinheiro de 1, 2, 3, 4 aportes e você segurar. Entendeu? Ah, você tem lá 85% da carteira investida e 15% em reserva de oportunidade. Se a bolsa subir 50%, cara, tu vai ganhar... se a tua carteira ficar igual à bolsa, 50% vezes 85%, dá 42,5% de alta. Que é um baita de um retorno. Mais o retorno da renda fixa nos 15%, por exemplo. Mas se a bolsa cair, o que você tem, aquele dinheiro, faz uma diferença tremenda, ainda mais no mercado cíclico igual é o brasileiro. Então esse é um ponto importante. Vai ter mês que você não vai fazer investimento em ações, tá? E por fim, já botando um sexto aqui, eu falei 5 no início e não vi que eu tinha escrito 6. É um que é um pouco mais complicado. Eu acho que eu não falei no início porque poucas pessoas vão estar nessa situação, tá? Que é assim, é quando você atinge uma marca expressiva. Qual é a marca expressiva? Essa depende de cada um. Para algumas pessoas, uma marca expressiva é juntar um patrimônio de 100 mil reais, para outros é um patrimônio de 1 milhão de reais, para outros é um patrimônio de 10 milhões de reais, para outros talvez vai ser um patrimônio de 100 milhões de reais, enfim. Mas você chega numa marca expressiva, que é aquela marca que gera uma inveja de quem está perto de você, tá? Então, se você chega nessa marca, o que acontece? Você fica tentado,
já que você viveu uma vida que tem algumas privações, que você não pôde consumir tudo que você poderia, afinal você guardou dinheiro, você conseguiu um excelente trabalho, você fica com vontade de investir, de comprar, de consumir, de virar a chave. Né? Afinal você começa a pensar assim, cara, será que eu não vou morrer e vou deixar tudo isso? Será que não vale a pena eu mudar agora, né? Pô, já juntei, já fiz um trabalho maravilhoso, então agora eu vou mudar a chave. E esse também é um ponto que traz muitas pessoas de volta para baixo, tá? Eu conheço algumas pessoas, tá? Não é uma não, eu acho que eu coloco até em mais do que uma mão, que é assim, elas chegam num patamar de 1 milhão, aí elas pegam e gastam todo o milhão delas. Né? Às vezes compra um apartamento que é legal, às vezes compra um carro de super luxo, por exemplo, às vezes compra alguma outra coisa, aí a pessoa pega e começa de novo, a fazer 1 milhão de novo. Aí chega em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, aí vai, saca tudo de novo, fazer alguma coisa. E aí a pessoa não sai nunca disso. Então quer dizer, a pessoa sabe fazer a coisa, mas ela chega num determinado ponto e ela se sabota. Porque ela percebe que ela tem como comprar uma determinada coisa que ela gosta muito. Talvez se ela esperasse mais 5 anos, ela pularia desse 1 milhão para 10 milhões e ela conseguiria gerar de renda, talvez, esse 1 milhão todo ano, por exemplo. E aí ela poderia tirar isso todo ano sem precisar de voltar para o zero, voltar para o zero, voltar para o zero. Entendeu? Eu sei que essa última, talvez a menor parte das pessoas que estão me assistindo vão estar chegando nessa situação, mas é importante a gente dizer também. Então, acabou vindo uma de bônus, foram 6 coisas que você precisa ter atenção para que você não faça tudo direitinho e você não consiga ter sucesso na bolsa, tá? Abraços, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar a gente, porque a gente trabalha muito essa filosofia dentro dos nossos planos de assinatura. Por isso que as pessoas ficam com a gente, mesmo a gente sem gastar quase nada de marketing nem nada disso, tá? Então tá tudo aqui no link da descrição. Quem também quiser e gostar desse conteúdo nosso, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, porque lá tem vídeo nos Reels também, e aí são vídeos mais curtinhos, né? Algumas pessoas gostam de vídeo de 1 minuto só, outros gostam desses vídeos mais longos aqui do YouTube. E lembrando, não deixem de assistir agora o nosso fechamento de mercado às 6 horas da tarde, na verdade toda segunda-feira às 6 horas da tarde. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.